Agora é oficial, o Palmeiras acertou a venda do atacante Alan para o Manchester City. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz as cifras e quem o Palmeiras pensa em buscar para substituir seu jogador criado na base. Também sobre uma reviravolta envolvendo Everton Cebolinha. Falo ainda sobre o Palmeiras, quanto o Verdão já faturou com vendas de atletas e o que falta para aquela meta pesada de 400 milhões de reais. E responde se o Palmeiras pretende mesmo fazer uma reunião com os empresários de Luiz Henrique, como foi especulado nas redes sociais. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Reviravolta na saída de Everton Cebolinha do Flamengo. Fui o primeiro a contar na semana passada que as tratativas entre Cebolinha e Krasnodar estavam avançadas. O time russo queria muito a contratação do atacante. Dá para dizer, inclusive, que Cebolinha e Krasnodar tinham tudo acertado. Até José Boto, executivo de futebol do Flamengo, já sabia sobre o avanço nas negociações. Mas tudo que foi combinado entre Cebolinha e diretor do Krasnodar acabou caindo, porque o presidente do clube russo desistiu do acordo na última hora. Ele entendeu que as cifras negociadas por seu diretor estavam acima daquilo que o Krasnodar quer pagar. Por que o Cebolinha havia escolhido o Krasnodar? Contrato de 3 anos, bancando absolutamente a cifra pedida pelo atacante, que ganha 1,5 milhão de reais por mês no Flamengo e teria direito a 2,5 milhões de reais mensais em sua passagem pelo futebol russo. Diante da desistência, Cebolinha tem outras alternativas, mas a verdade é que nada muito firme ou próximo de um acordo. Ele vai precisar voltar a estaca zero para negociar seu futuro. Qual que é a estratégia do Cebolinha e de seus representantes que trabalham para o escritório de Juliano Bertolucci? A ideia é que o Cebolinha se acerte com um clube do Brasil ou do exterior e tente, a partir desse acerto, a liberação de forma imediata do Flamengo, ainda que com uma pequena compensação financeira. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que fechou nessa segunda-feira a venda de Alan para o Manchester City, terceira operação mais valiosa da história do Verdão. A operação foi fechada em 37,5 milhões de euros fixos ou 225 milhões de reais. Manchester City e Palmeiras também combinaram o pagamento de 2,5 milhões de euros em bônus ou 15 milhões de reais atrelados a número de jogos. Se o Alan bater um número de jogos X, o Palmeiras tem direito a mais 15 milhões de reais para alcançar os 240 milhões de reais que exigia para a transferência do atleta de 22 anos de idade. Só Hendrick, 72 milhões de euros, valor que inclui impostos, e Estevão, 61 milhões de euros, foram vendidos pelo Palmeiras por cifras superiores à do Alan, que tem 22 anos de idade, é bom jogador, mas está bem distante de tais cifras. Essa, inclusive, é a avaliação dentro do próprio Palmeiras, e só por isso Leila Pereira desfez uma promessa que havia sugerido ao técnico Abel Ferreira. A Leila havia garantido que não venderia atletas titulares. Ela mudou de ideia diante de um pacote extremamente generoso que vem do Manchester City. Com essa grana, o Palmeiras deixa de precisar vender outros atletas, garante mais conforto com o fluxo de caixa e vai em busca de um substituto. Já havia contado para vocês, de forma exclusiva na manhã dessa segunda-feira, que Luiz Henrique está descartado. Palmeiras entende que não tem nenhuma lógica em investir praticamente toda a grana que você lucrou com o Alan num outro jogador, especialmente porque esse dinheiro é super importante para pagamento de contas no Verdão. A estratégia é buscar alguém mais barato. Tô tentando confirmar com o Palmeiras, se a informação que eu recebi de Kelinho do Toluca é o plano A do Palmeiras. Assim que tiver qualquer confirmação eu conto para vocês, quem sabe durante a live, que começa por volta das 6 da tarde dessa segunda-feira. Espero por todos vocês, mandem perguntas, dúvidas, sugestões, enfim, vou estar lá para responder. O que eu não souber, com o WhatsApp aberto eu repasso para as minhas fontes. Combinado? Não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! E o Palmeiras chegou a 336 milhões de reais dos 400 milhões que precisa com vendas de atletas na atual temporada. Sim, Verdão estabeleceu como meta, com transferências de jogadores para 2026, essa incrível marca de 400 milhões de reais. E com a transferência do Alan para o Manchester City, fechada nessa segunda-feira, o Palmeiras está bem mais perto de bater a meta. Restam 63 milhões e 300 mil reais. Com o Alan, o Palmeiras já chegou a 336,7 milhões de reais. E olha que essa cifra que eu passei considera apenas quanto o Palmeiras arrecadou em cima de cada transferência. Você quer entender?
O Alan foi vendido para o Manchester City por 37 milhões e meio de euros, valor fixo. O Palmeiras tem direito a 90% de tais cifras, ou seja, o Verdão vai ficar com cerca de 202 milhões de reais. Foram mais 50 milhões de reais com o Facundo Torres vendido ao Austin, mais 25,2 milhões de reais da transferência do John do Red Bull Bragantino para o Zenit. Outros 16 milhões e 800 mil pelos 70% a que tinha direito o Palmeiras do Kaique negociado com o Sporting. Mais 10 milhões e 600 mil com Naves, que foi para o Necaxa. 8 milhões de reais do Gabriel Silva, que já estava em Portugal, mas se mudou agora para o Braga. Mais 7 milhões e 700 mil reais do Pedro Lima, novo reforço do Sporting. Breno Lopes, que trocou o Fortaleza pelo Curitiba, garantiu ao Palmeiras 7 milhões e meio de reais. O empréstimo do Veiga para o América do México valeu outros 7 milhões e 400 mil reais, isso sem falar no empréstimo do Luigi de 1 milhão e meio de reais. Só para completar, registrar que o Palmeiras com a venda do Alan já ultrapassou 2 bilhões e 300 milhões de reais com vendas de atletas formados apenas na base na era João Paulo Sampaio. E o gerente de futebol da base Alviverde garante que novas grandes vendas acontecerão em breve. Você tem alguma suspeita? Já uso o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre todos esses números que eu citei, beleza? E essa é a história de que o Palmeiras pode tentar um chapéu no Flamengo para contratar Luiz Henrique. Surgiu na manhã dessa segunda-feira a notícia de que o Palmeiras tem reunião marcada com representantes do Luiz Henrique ao longo da segunda-feira, informação de Pablo Oliveira, que publica notícias sobre o mercado. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do Palmeiras e já trago a resposta. Antes, atualizar sobre a situação do atacante. O brasileiro que joga na Rússia pretende deixar o Zenit. Ele tinha tudo acertado com o Flamengo antes do início das oitavas de final da Libertadores da América. A ideia do Flamengo era contratar o Luiz Henrique para enfrentar o Cruzeiro nas oitavas. Não houve tempo hábil, o Zenit não aceitou a proposta do Flamengo e exige hoje 35 milhões de euros para negociar o Luiz Henrique, que havia sido comprado pelo Zenit por 33 milhões de euros. Pois bem, pessoa do Palmeiras com quem conversei na manhã dessa segunda-feira assegura que não há nenhuma reunião marcada entre Palmeiras e o Luiz Henrique e conta também que o Verdão não tem a intenção de, se vender o Alan, utilizar praticamente todo o dinheiro para contratar um substituto. Não é dessa maneira que o Palmeiras pretende tocar as coisas. Vende-se o Alan, vai atrás de um jogador bem mais barato, que custe 10, 15, no máximo 20 milhões de reais, nunca gastar toda a grana que arrecadou com o Alan para a contratação de outro jogador. Está descartada, de acordo com a minha fonte, a possibilidade de o Palmeiras fazer um investimento em Luiz Henrique. Cifras de 35 milhões de euros para o Palmeiras são consideradas proibitivas. Só para completar, o Pablo Oliveira, que havia afirmado sobre essa reunião entre Palmeiras e representantes do Luiz Henrique, foi o mesmo que disse na semana passada que seria um absurdo o Pedro ter uma oferta para quadruplicar seu salário do Trabzonspor porque o time turco não tem dinheiro. Pois saibam que o Trabzonspor acaba de fazer do Salah o jogador mais bem pago da história do futebol turco. O Trabzonspor vai pagar cerca de 8 milhões e meio de reais por mês ao Salah. E para completar, também fechou no fim de semana a contratação de Fabinho, brasileiro que pertencia ao Al Ittihad. Fabinho vai receber no Trabzonspor 3 milhões e meio de reais livres de impostos por mês. Já o Palmeiras contratou o goleiro da Portuguesa que quase foi parar no Corinthians. Você lembra do Bertinato, titular absoluto da Portuguesa nas últimas temporadas? Ele tinha negociação avançada com o Corinthians depois do Paulistão e chegaria para ser reserva do Hugo Souza. Mas o Bertinato acabou falhando numa partida contra o Paysandu pela Copa do Brasil e o Corinthians desistiu da contratação. Bertinato seguiu jogando pela Série D, a Portuguesa acabou eliminada nas oitavas de final e ele vinha mantendo a forma física apesar da falta de calendário da Lusa. Pois bem, nesse final de semana o Palmeiras vendeu o Kaique, goleiro que era reserva do Carlos Miguel, para o Sport. Operação de 4 milhões de euros com pagamento à vista. Diante desse cenário, o Palmeiras foi ao mercado e fechou a contratação do Bertinato, que chega por empréstimo, sem custos, até dezembro. O Palmeiras assume 100% dos salários. Agora, Portuguesa e Palmeiras acertam detalhes para o caso de opção de compra. Se o Palmeiras quiser ficar com o Bertinato, qual será o valor da operação? Isso está sendo debatido, nada que impeça o acordo. Bertinato chega, na teoria, para ser reserva imediato do Carlos Miguel, à frente de Marcelo Lomba, goleiro de 39 anos de idade, que tem contrato até dezembro e pode não renovar seu vínculo para a próxima temporada.
Sobre Bertinato, 1,95 m de altura, 28 anos de idade, passaporte italiano, bom goleiro, seguro, regular, embora tenha falhado nesse jogo contra o Paysandu, que custou a classificação da Lusa para a fase seguinte da Copa do Brasil. Só para completar, em relação ao Palmeiras, registrar que ainda não há acordo entre Verdão e entre Verdão e Manchester City pelo Alan. A proposta do clube inglês foi de 35 milhões de euros e o Palmeiras tem batido na tecla de que só vai aceitar vendê-lo por 40 milhões de euros. Como não há pressa nem desespero no Palmeiras, ou o Manchester City chega no valor ou não haverá acordo. A saideira sobre o Verdão, vitória por 4-1 com o Vasco, que devolveu ao Palmeiras 6 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, 2 gols do Flaco Lopes, um do Maurício e um do Vitor Roque. Primeiro tempo entre Vasco e Palmeiras, bastante ruim no Nubank Park, Palmeiras com dificuldade em construir e marcar gols, até que o Flaco abre o placar, na sequência saem mais 2 gols, do Vitor Roque de pênalti e do Maurício, e o Flaco Lopes ainda completa a vitória por 4-1. E o ex-volante da seleção brasileira, Fabinho, que foi pretendido por vários clubes brasileiros, não está mais desempregado. Ele assinou nesse sábado um contrato com o Trabzonspor da Turquia. O volante de 32 anos de idade consegue realizar aquele seu desejo de voltar para o futebol europeu. É óbvio que o Fabinho imaginava se jogando num time maior. Ele chegou a cogitar, sonhar em voltar ao Real Madrid. Mas no Trabzonspor ele vai ter vencimentos parecidos aos que tinha no Al Ittihad, onde ganhava 11 milhões de reais por mês. Cheguei a contar para vocês que o Fabinho tinha no Al Ittihad o maior salário entre atletas convocados para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Trabzonspor que recentemente fechou com Mohamed Salah e ainda pensa na contratação de um grande centroavante. Uma das possibilidades é Pedro, informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. O Fabinho, antes de fechar com o Trabzonspor, foi sondado pelo Cruzeiro. Em janeiro havia sido procurado pelo Palmeiras. Mas o objetivo do Fabinho, que tem 32 anos de idade, é permanecer por mais 2 ou 3 temporadas no exterior, aí sim, para voltar para jogar em definitivo no futebol nacional. A pergunta que eu deixo para você, o Fabinho caberia no seu clube do coração? O que você pensa sobre o jogador que era reserva na seleção de Carlo Ancelotti? E a Fiorentina é mais um clube europeu disposto a contratar jogadores do Palmeiras. O time italiano sugeriu 13 milhões de euros ou 78 milhões de reais para a contratação do lateral esquerdo Arthur, formado na base, que ganhou mais minutos no time profissional nessa temporada depois das lesões do Piquerez e do Jefité. Palmeiras até considera a proposta boa, mas não deve fazer negócio, até porque o Jefité só volta na próxima temporada e a negociação do Arthur faria com que o Verdão tivesse apenas Piquerez daqui até o fim do ano, Palmeiras que está em meio a 3 competições. O fato de o Palmeiras também ter avançado na venda do Alan para o Manchester City, operação que pode bater até 40 milhões de euros, permite ao Palmeiras que não faça outras negociações, ainda que sem tantas dificuldades com o fluxo de caixa. 40 milhões de euros do Arthur, ou melhor, do Alan, vão equivaler a mais ou menos 240 milhões de reais. Dinheiro que permite ao Palmeiras uma tranquilidade um pouco maior. Só para completar, em relação ao Arthur, contrato até dezembro de 2029, 26 jogos na atual temporada. Se no fim do ano uma proposta um pouco maior aparecer, aí sim pode haver negócio. Palmeiras pretende segurar todos os seus titulares até dezembro, com exceção ao Alan, ótima oportunidade de mercado.